Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Nessa manhã de domingo, estamos aqui mais uma vez para meditarmos juntos no texto da célula desta semana. Estamos aí nos aproximando do final do Sermão do Monte. Faltando apenas mais um assunto depois deste que vamos ministrar hoje e durante essa semana. Estamos lembrando aí que essas são as últimas palavras de Jesus no capítulo 7 e ele tá trazendo alertas, trazendo considerações muito importantes que não podem ser despercebidas a nós, né? Como fim de mensagem mesmo, né? Ele disse lá, olha só, preste atenção, vocês não cultivem o hábito de julgar uns aos outros. Não julguem, porque vocês serão julgados na mesma medida que julgarem. Preste atenção em mais uma coisa. Orem ao Senhor, né? Orem ao Senhor. Não deixem de orar. Perseverem na oração. Se você está pedindo e não está chegando, busque mais. Se você está buscando e você acha que não está chegando em lugar nenhum, bata com mais intensidade, mas ore com perseverança. Lembre-se bem, a porta é estreita. Então, se caminhos muito fáceis forem apresentados para você, questione, duvide, porque a porta é estreita, né? Quem quer viver piamente, quem quer viver de uma forma sincera diante de Deus, sempre vai padecer dificuldades e perseguições. E aí agora ele está na mesma pegada, falando assim, preste atenção, alerta, cuidado. E é assim que ele começa o texto lá de Mateus 7, versículo 15. Ele começa dizendo assim lá em Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim todos os que praticam o mal. Que texto interessante, né? De certa forma difícil, né? Porque ele fala que sempre vai haver uma coisa falsa, infiltrada naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é bom, né? O mal sempre vai ter alguma coisa infiltrada nisso, né? Veja, por exemplo, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar perfeito, um lugar feito por Deus, um lugar para ser bom no seu nível máximo, um lugar que tinha tudo que o homem precisava, era completo. O homem tinha tudo para se satisfazer plenamente naquele lugar, obviamente pela presença de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, por tudo que Deus tinha provido ao homem ali naquele jardim, né? Então, o homem ali não precisava de nada. Mas, dentro daquele contexto de perfeição, o mal se infiltrou através de um elemento comum. Ele não apareceu com uma forma estranha, diferente ao cenário. Era uma serpente, né? Apesar de normalmente você não querer estar no mesmo ambiente que uma serpente, né? Apesar de normalmente você ter algum medo, algum receio com relação a serpentes, a serpente é um elemento comum do nosso mundo. É o elemento comum de um lugar de mato, de relva, né? Enfim, de floresta, ou sei lá o quê. Então, num jardim como aquele,
em que num lugar sem civilização, né? É um lugar que tem um casal morando, então não tem civilização, muitos homens trabalhando, muitas coisas acontecendo. Então, nesse contexto onde os animais estão livres, onde eles são soberanos, onde eles são os donos do pedaço, né? Ter um animal ali é extremamente comum, né? Então, a serpente é um elemento comum àquele ambiente. E aí, a serpente, como elemento comum daquele ambiente, foi usada pelo inimigo para enganar. Então, no meio de uma realidade de bênção, uma realidade de perfeição, uma realidade de coisas puras e genuínas, o falso se infiltra através de um elemento comum. Né? E sempre haverá. Sabe, existe lugar mais puro do que um lugar onde Deus habita? Existe lugar mais puro do que um lugar onde os filhos de Deus, que são morada, habitação do Espírito Santo de Deus, pode haver lugar mais puro do que esse? Bom, nesse lugar de pureza, onde o Espírito de Deus habita, onde ele habita no coração dos homens, pode haver coisas falsas, sim, na medida em que os homens não entregam totalmente os seus corações ao Senhor, àquele que os purifica, não é verdade? Então, Jesus está abrindo os olhos, cuidado, porque há coisas falsas que se filtram no nosso meio. Pode haver falsos profetas entre vocês, né? Então, lendo um pouco mais do que eu costumo ler, eu não costumo ler, mas hoje eu quero ler algumas coisas aqui. As multidões tendem a se encantar com os talentos das pessoas. No entanto, talento não define caráter. Não devemos escolher nossas referências com base nos talentos de alguém. Ao longo da história, muitos pastores e líderes carismáticos se mostraram corruptos, gananciosos ou imorais. Seus escândalos deixaram muitos corações desiludidos e endurecidos para o Evangelho. No entanto, certamente houve sinais que foram ignorados. Nenhuma árvore ruim pode dar bons frutos. Se estivermos mirando nos dons ou talentos, seremos enganados. Mas se focarmos nos frutos da vida, encontraremos líderes a quem imitar. Quem são os líderes que a gente coloca como referência para as nossas vidas? Aqueles que parecem ser muito bons pelo que demonstram em termos de talento, sabe? Talentos iludem a gente. Talentos são um falso termômetro, né? Às vezes você vê no púlpito uma pessoa que sabe falar bem, você vê uma pessoa que sabe cantar bem, você vê uma pessoa cheia de dons e talentos, e isso pode esconder um caráter duvidoso, um caráter até problemático, né? Um caráter mal formado, intenções malignas muitas vezes. Então a gente precisa estar atento, porque o falso pode se infiltrar dessa forma, sabe? Não siga alguém só porque é alguém que fale bem. Como é que é a vida dessa pessoa? A vida dela, o agir dela concorda com o que ela fala? Está de acordo com o que ela está pregando? Ela vive o que prega? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas mesmo pastores e líderes podem errar. Mesmo que sejam bons, homens de caráter, podem errar, podem falhar, porque são pessoas, entendeu? Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus, não obstante ter cometido erros graves em sua vida, pecados graves em sua vida. Mas ele permanece sendo, carregando essa marca sobre ele de ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque é um homem que se arrepende, um homem que se quebranta. Um homem que tem histórias de pecado, mas tem histórias de honra, histórias de santidade, histórias de hombridade, histórias de honestidade na sua caminhada. É alguém que o pecado não é definido pelo seu pecado, sabe? Então, assim, esses homens podem ser, sim, pessoas a quem podemos imitar, porque
A gente aprende, inclusive, com como os homens genuínos, os homens puros diante de Deus, lidam com seus próprios erros, né? Você vai ver um homem que é genuinamente um filho de Deus, que ama o Senhor, quer andar em santidade. Esse homem cai. E agora? Perdeu tudo? Não. Esse homem se levanta. E essa trajetória também ensina a gente. Então, a gente conhece as pessoas pelo quê? Pelos frutos. Pelos frutos. Uma pessoa que cai e se entrega ao seu pecado, à sua podridão, é um homem que não deve ser imitado. Então, pessoas cometem erros, líderes cometem erros, mas, às vezes, nós julgamos líderes que cometem erros em detrimento daqueles líderes que parecem fazer tudo direitinho, perfeitinho, mas que não demonstram o mesmo compromisso, a mesma entrega que que líderes que já cometeram falhas, já cometeram erros em sua vida. Você tem, por exemplo, em Saul. Saul tem vários perfis, né, de um rei em muitos aspectos, na aparência, né, no porte físico, em vários aspectos. Saul tinha tudo para ser um bom rei. O próprio Deus escolheu Saul e colocou nessa posição, mas Saul se perdeu. Por quê? Porque Saul não tinha um coração voltado para o Senhor. Ele cometeu erros dos quais poderia ter se arrependido e ter voltado a um lugar de se tornar uma liderança boa para Israel. Mas ele se perdeu e escolheu continuar perdido. Escolheu não se quebrantar e não se render. Então, Davi é um homem que comete erros talvez até mais graves do que alguns erros que Saul cometeu. No entanto, é alguém que volta, se arrepende, se humilha, se quebranta. Então, Davi é alguém imitável. Davi é alguém que deve ser tido como referência para nós, né? Mas a gente está falando de líderes aqui, só que vale a pena ressaltar uma coisa importante. Quando Jesus falou aqui sobre os lobos, né? São lobos em peles de ovelha. Não são lobos em pele de pastores, né? E às vezes a gente, quando fala de referência, pensa nos pastores. Quando fala de pessoas a serem imitadas, a gente pensa nos líderes, nos pastores, mas Jesus está falando que há lobos vestidos de ovelhas. E sabe quem mais nos influencia para o mal? Aqueles que estão no nosso meio e que estão mais próximos de nós. Quantos de vocês conseguem estar tão próximos assim dos seus líderes? Mas vocês terminam o culto, terminam a célula, terminam as reuniões, estão envoltos de quê? De ovelhas. O pastor, obviamente, também é uma ovelha, né? Mas Jesus está falando assim, olha, no meio de vocês pode ter gente comum, gente simples que pode influenciar vocês a sair da direção que Deus tem estabelecido para a vida de vocês. Elas podem disseminar, sabe? Podem colocar na mente de vocês maldades e pensamentos maledicentes, né? Isso é uma coisa importante. Então, tomem cuidado disso, porque há falsos profetas, né? E é interessante falar de profeta, porque parece que é alguém que está se apropriando de percepção espiritual. E a maledicência geralmente se veste de uma percepção espiritual, né? Às vezes num grupinho alguém fala assim, você está vendo como aquele irmão pode fazer isso e aquilo? Meu Deus, como ele está agindo assim, assado. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe,
com uma capa de espiritualidade, essa pessoa está trazendo uma malignidade nessa conversa e alguma coisa que faz com que outras pessoas abram os olhos para os erros de irmãos, para falhas de irmãos, ou para aquilo que, de repente, é uma falha na perspectiva daquela pessoa que está vomitando sua maldade, sua malignidade. Então, o que é importante salientar aqui é que Jesus fala que são lobos, não são ovelhas, são lobos. Estão com o objetivo de devorar. Então, conheça as pessoas pelos frutos dela. Sabe, se do nada chega alguém criticando, condenando, julgando e, sabe, de cara ela já está demonstrando um fruto ruim. De cara ela já está não está demonstrando o quê? Paciência, oração, intercessão. É alguém que, em vez de estar orando, está disseminando. Pergunte a essa pessoa: você já foi conversar com essa pessoa de quem você está criticando? De quem você está falando mal? Talvez ela fale: não, eu não vou, mas eu não tenho liberdade. A liberdade é dada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que nós temos que exortar uns aos outros todos os dias para que não haja soberba no nosso coração. Então, não ouça alguém que se aproxime de você para falar contra o seu irmão. Sabe, se alguém chegar falando mal de alguém, você fala: pera, vamos parar por aí. Vamos parar aí. Vem aqui, vamos chegar aqui nesse canto. Vamos nos ajoelhar, vamos orar pelo nosso irmão. Então, esse desafio é importante, porque é pelos frutos que a gente conhece. Alguém que você não vê orando, buscando, você não vê fiel à palavra, você não vê comprometido com as coisas no reino, que vem ficar falando mal disso ou daquilo, não ouça, não entregue o seu ouvido a isso. Então, os lobos não se vestem de pastores, e sim de ovelhas. Muitas pessoas se apresentam com falsa piedade e disseminam mentiras, enganos e calúnias que podem destruir a paz e a unidade de uma comunidade. Jamais dê ouvidos a alguém que fale mal do seu pastor, do seu líder de célula ou de outro irmão, ainda que pareça coerente. Se alguém perceber algo que precisa ser corrigido na vida de um irmão ou mesmo líder, deve exortá-lo em amor, sem contaminar outras ovelhas ao seu redor. Esse é o padrão que Jesus nos ensina, gente. Por isso, ele diz assim, que a situação pode chegar ao ponto dele dizer sobre algumas pessoas: Senhor, Senhor. Vocês me dizem Senhor, Senhor, mas eu não conheço vocês. Vocês estão lá me dizendo Senhor, Senhor, com a aparência de quem está buscando, mas eu não conheço vocês. O texto diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele diz mais: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Então, você precisa saber e entender isso. Há no nosso meio, sempre vai haver, em todas as igrejas no mundo, há no nosso meio lobos. Há no nosso meio gente que se veste de ovelha, mas não é ovelha, tem intenções más. Quando eu volto a falar, quando eu falo nosso meio, não é nosso meio IEC Lins, Comunidade do Amor no Lins, somente. Eu não estou falando de alguma coisa específica, estou falando de uma coisa que é uma realidade. Jesus falou: cuidado, porque muitos falsos profetas vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado, cuidado. Então isso é muito importante. O texto de João, o outro texto que nós temos aqui para ministrar hoje, fala assim:
João 15, do 4 ao 6. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Qual é o resultado? Qual é o fruto, né? Qual é a consequência, melhor falando assim? Qual é a consequência de não estar conectado a Jesus, não receber da sua vida e ser um imitador dele? O resultado disso, a consequência disso é secar. Há pessoas que estão secando dentro da igreja, porque insistem em não se conectar com o Senhor e viver a partir daquilo que recebem dele, que se recusam a manifestar o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo não é lutar pela justiça própria, não é ficar politizando e definindo está assim, está errado, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Não. O fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é paciência, é domínio próprio, é bondade, é benignidade. Esse é o fruto do Espírito Santo. Então é isso que deve ser buscado. A árvore que está, o ramo que está conectado a Jesus e não dá fruto, é porque não é ramo de fato de Jesus. E vai ser cortado e lançado fora. Permaneçam em mim, ele disse, eu permanecerei em vós. Sem estar nele, sem permanecer nele, não há como dar frutos. Então, só tem um tipo de fruto que você vai dar, que é o fruto relacionado a quem você é por dentro. Se você é uma árvore boa, fruto bom. Uma árvore ruim, fruto ruim. Então, considere isso no seu coração. Sabe? Considere mais do que pensar, tentar viajar com a sua mente aí definindo. Então, fulano de tal é um lobo. O ciclano é um lobo. Aquela atitude daquele irmão, bem que ele não me enganou. Aquela fala daquela irmã, bem que eu percebi, não era uma ovelha, era um lobo, era uma loba. Não. A gente, se fizer isso, está descumprindo o que a gente estudou há semanas atrás, sobre o hábito de julgar o nosso irmão. Não, primeiro a gente tira a trave do nosso olho para poder enxergar claramente e poder ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Então, antes de tudo, você deve pensar se está agindo como um lobo. Você deve pensar se não foi contaminado de tal forma que está disseminando mentiras, enganos e interferindo, atrapalhando no crescimento dos seus irmãos na casa de Deus. Então, isso é a grande questão. A grande questão, quando você ouve uma palavra, não é olhar para os outros e ver, tá vendo? Olha o fulano, olha o ciclano. A grande questão, quando você ouve a palavra, é olhar para você mesmo. Eu, como pastor de vocês, preciso olhar para mim mesmo e falar assim, Deus, será que fui lobo em algum momento? Será que estou sendo lobo? Será que estou agindo segundo as intenções? Será que estou buscando devorar enquanto deveria dar de alimento, enquanto deveria fortalecer? Sabe? Sonde o seu coração, meu querido. Que essa semana seja uma semana de sondagem do nosso coração, para que a gente não fuja à necessidade de nos arrependermos e de buscarmos o Senhor, mas também que seja um tempo de discernir o que é bom, o que é justo, o que é agradável a Deus e não se associar às obras das trevas. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nossas células, que Deus abençoe nossa igreja e que a gente caminhe rumo ao crescimento da nossa vida com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de jejum aí, nosso propósito de jejum de 21 dias desse mês, desse ano, né? E teremos uma festa especial hoje à noite, uma festa de adoração mesmo ao Senhor, no culto, onde estaremos consagrando a Deus esse tempo e crendo que
desfrutaremos da colheita desse tempo de semeadura. Então Deus abençoe você, meu querido. Sejamos juntos no culto desta noite, alegres e confiantes. Deus abençoe.